Você já teve a sensação de que o dinheiro está desaparecendo mais rápido do que antes? Não porque você gastou mais, não porque comprou coisas desnecessárias, mas porque, simplesmente, tudo parece mais caro. O mercado, a gasolina, o aluguel, a conta de luz, o transporte, os produtos que fazem parte da sua rotina. É uma sensação estranha, porque os números não parecem fazer sentido. Seu salário aumentou, o salário mínimo aumentou, a tecnologia avançou, a economia cresceu em vários momentos. Então por que parece que o dinheiro nunca é suficiente? Para responder essa pergunta, precisamos voltar para 1994. Imagine que você é um trabalhador comum naquela época. Você acorda cedo, pega ônibus, trabalha o dia inteiro e recebe seu salário no fim do mês. Parece normal, mas existe um detalhe. O Brasil acabava de sair de uma das piores crises econômicas da sua história. Durante anos, os preços aumentaram tão rápido que as pessoas corriam para gastar o salário assim que recebiam. Guardar dinheiro era perigoso. Esperar era perigoso. Planejar era perigoso. Você podia entrar em um mercado e encontrar um preço, voltar pouco tempo depois e descobrir que ele já tinha mudado. O dinheiro parecia derreter nas mãos das pessoas. Então surge o Plano Real. Uma nova moeda. Uma nova esperança. E pela primeira vez em muito tempo, algo muda. Os preços param de correr. Você consegue planejar compras. Consegue guardar dinheiro. Consegue pensar no próximo mês sem medo. É difícil explicar para quem nasceu depois, mas naquele momento parecia que o Brasil finalmente tinha encontrado estabilidade. E não era apenas impressão. O real nasceu extremamente forte, tão forte que chegou a valer praticamente o mesmo que o dólar. Para milhões de brasileiros, aquilo parecia o início de uma nova era. Mas existia um problema. Uma moeda não permanece forte apenas porque nasceu forte. Ela precisa continuar forte. E manter essa força custa caro. Muito caro. Para manter o real valorizado, o governo precisava gastar reservas internacionais e sustentar um sistema que não poderia durar para sempre. Era como tentar manter uma enorme pedra parada no topo de uma montanha. Enquanto você empurra, ela permanece ali. Mas basta parar por alguns instantes para ela começar a descer. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1999, o Brasil abandonou o câmbio fixo. A partir daquele momento, o mercado passou a determinar o valor da moeda. E quase imediatamente o dólar começou a subir. Talvez você não tivesse percebido naquele momento. Mas aquele foi um dos primeiros capítulos da lenta desvalorização do real. Porque o valor de uma moeda não está no papel, está no que ela consegue comprar. E aos poucos, ano após ano, o real começou a comprar menos. No início a mudança parecia pequena, quase invisível. 2. Alguns produtos um pouco mais caros, algumas contas um pouco maiores, pequenos reajustes que pareciam normais. Nada assustador. Mas o tempo possui uma característica curiosa. Ele transforma pequenas mudanças em diferenças gigantescas. Imagine que você continuou trabalhando durante todos esses anos. Os anos 2000 chegaram. Seu salário aumentou. Depois aumentou novamente. E depois de novo. Você olha para o contra-cheque e vê números maiores. Mas quando olha para suas despesas, algo parece estranho. O dinheiro entra mais rápido, mas também sai mais rápido. Você recebe um aumento e sente alívio. Alguns meses depois, percebe que aquele aumento praticamente desapareceu. Não porque alguém roubou seu dinheiro, mas porque o dinheiro perdeu parte do próprio valor. E isso aconteceu repetidamente, durante décadas. Governos mudaram. Presidentes mudaram. Crises vieram. Crises passaram. Mas uma coisa permaneceu constante. A inflação. Não aquela hiperinflação desesperadora dos anos 80 e início dos anos 90, mas uma inflação suficiente para corroer lentamente o poder de compra da moeda. É como ferrugem. Você não percebe no primeiro dia, nem no primeiro mês,
Mas quando olha para trás depois de anos, percebe o quanto ela avançou. E talvez a melhor forma de entender isso seja imaginando uma viagem no tempo. Imagine que você pudesse voltar para 1994 levando seu salário atual. Muitas coisas pareceriam absurdamente baratas. Agora imagine o contrário. Imagine receber hoje o mesmo salário nominal que alguém recebia naquela época. Seria impossível viver com ele, porque os números mudaram. E os preços também. Ao longo de mais de 3 décadas, milhares de reajustes aconteceram. Um pequeno aumento aqui, outro ali, até que a soma de todos eles transformou completamente o poder de compra da moeda. Enquanto isso, outras coisas também contribuíam para essa desvalorização. Crises internacionais, aumento do dólar, problemas fiscais, períodos de crescimento seguidos por períodos de recessão, momentos em que o governo gastava mais do que arrecadava, momentos em que investidores perdiam confiança na economia. Tudo isso exercia pressão sobre a moeda brasileira. E sempre que o real perdia valor frente ao dólar, muitos produtos ficavam mais caros, mesmo aqueles produzidos dentro do Brasil. Porque boa parte da economia moderna depende de peças, combustíveis, equipamentos e matérias-primas ligadas ao mercado internacional. E quando o dólar sobe, os efeitos se espalham por toda a economia, como onda se espalhando em um lago. Talvez seja por isso que tanta gente tenha a sensação de estar correndo sem sair do lugar. Você trabalha mais, ganha mais, produz mais, mas não sente que avança na mesma velocidade. Porque enquanto você está ocupado vivendo sua vida, existe uma força silenciosa trabalhando nos bastidores. A inflação. Ela não destrói uma moeda de uma vez. Ela não cria pânico imediato. Ela apenas retira pequenos pedaços do poder de compra ano após ano. E justamente por ser lenta, ela é difícil de perceber. Hoje, mais de 30 anos depois do nascimento do real, uma coisa é certa. A moeda que existe atualmente não é a mesma moeda que nasceu em 1994. Ela tem o mesmo nome. As notas parecem familiares. Mas seu poder de compra mudou completamente. O real venceu a hiperinflação. Conseguiu trazer estabilidade. Conseguiu sobreviver por décadas. Mas enquanto sobrevivia, também envelhecia. E como quase tudo na vida, o tempo cobrou seu preço. A história da desvalorização do real não é apenas a história de uma moeda. É a história de milhões de brasileiros que trabalharam durante décadas, receberam aumentos, viram os números crescerem. E mesmo assim, sentiram que o dinheiro comprava cada vez menos. Porque no final das contas, o verdadeiro valor de uma moeda não está escrito nela. Está naquilo que ela permite que você faça. E esse valor mudou muito mais do que a maioria das pessoas imagina.